Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de junho de 2020. Sonhos confinados. Pesquisa analisa o que brasileiros têm sonhado durante a pandemia. Parte 1. As pessoas costumam falar que o mundo está um pesadelo. Não é à toa que a gente usa esse termo, afirmou o professor Gilson Yanini, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele é um dos responsáveis pela pesquisa Sonhos Confinados, que analisa o que os brasileiros têm sonhado durante a C. Quem quiser enviar o relato não precisa se identificar. Os sonhos são colhidos em um formulário online, disponível no Instagram do projeto. A pessoa deve descrever o sonho e as lembranças, associações e interpretações que fez dele. Se a pessoa preferir, pode mandar áudio no WhatsApp para contar mais detalhes, completou Yanini. Cerca de 660 sonhos já foram narrados pelos brasileiros, 360 são na base de dados da UFMG. Na Universidade Mineira, mais de 10 pesquisadores da pós-graduação em psicologia participam do trabalho. O tratamento dos dados é feito com apoio de métodos computacionais de análise do discurso, com colaboração do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFN. Sonhando mais? O sonho é uma máquina que elabora aquilo que, durante o dia, a consciência não deu conta de elaborar com as ferramentas limitadas que tem, afirmou o pesquisador. Dados preliminares da pesquisa mostram que há diferença entre os sonhos do início da pandemia, em março, e os de agora. Antes, ao que tudo indica, eles eram mais associados ao isolamento, à solidão e à angústia ligadas a isso. O termo que mais aparecia era casa. Agora, começaram a aparecer temas mais ligados à morte, principalmente nas cidades em que a pandemia chegou de uma maneira mais expressiva, como no Rio de Janeiro, detalhou o professor. De acordo com Yanini, a mudança na rotina, devido ao isolamento social, é uma das razões para estarmos nos lembrando mais do que sonhamos. Quando acordamos atrasados, acendemos a luz e lavamos o rosto, por exemplo, as sensações exteriores são mais fortes do que as do sonho. É uma competição desleal, as experiências reais ocupam o psíquico de uma maneira mais forte. Se você acorda com mais tempo e fica mais tempo no escuro, a chance de se lembrar do sonho é bem maior, comentou. Fantasia e realidade. A pesquisa é principalmente inspirada em 3 livros: A Interpretação dos Sonhos e o Familiar, de Sigmund Freud, e Sonhos no Terceiro Reich, de Charlotte Berat. Já o trabalho de Berat é importante para pensar a função coletiva que os sonhos têm. Em Sonhos no Terceiro Reich, a jornalista alemã compilou 300 relatos durante a ascensão do nazismo. Eles frequentemente mostram como as pessoas começaram a perceber, nos sonhos, os perigos que só se deram conta conscientemente um tempo depois, acrescentou. Segundo o professor, como ainda estamos estranhando a nova realidade, temos dificuldade de processá-la. É a sensação de estar dentro de um filme. É como se a gente perdesse as fronteiras nítidas da fantasia e da realidade. Isso faz com que a nossa mente tenha que trabalhar mais para dar conta de processar esses dados que são incongruentes, finalizou. Em Crônicas do Amanhecer anteriores já apresentamos o que pensam Allan Kardec e o espírito André Luiz sobre o sono e os sonhos. Vamos conhecer o que diz Adenauer Novaes em seu livro Sonhos, Mensagens da Alma. Diz Adenauer Novaes que a vulgarização dos estudos sobre os sonhos parece também revelar essa mudança de paradigmas.
O tema, então restrito aos psicólogos e médicos, alcança o domínio público, interessando cada vez mais o ser humano comum, desacostumado com os livros clássicos e descompromissado com teorias complexas e que, muitas vezes, não têm sustentação prática. Os sonhos, sobretudo os premonitórios, suscitam o interesse público e provocam o abandono de teorias preconcebidas cuja preocupação básica é a negação de sua possibilidade ou o engessamento a dogmas ultrapassados. Todos sonham, seja de forma premonitória ou não, e isso é incontestável face à sua comprovação científica, o que nivela coletivamente os seres humanos num padrão único de atividade psíquica, sem distinção de qualquer natureza. Pode-se dizer que o fato de todos sonharmos estabelece uma conexão transcendente entre nós. Segue Adenauer Novaes, o mundo mental ou o mundo dos pensamentos, sentimentos, fantasias, etc., é o mesmo mundo dos sonhos, pois, estando-se acordado ou dormindo, a vida obedece às leis da subjetividade interior. Venham de onde vierem, sejam resultantes fisiológicos ou não, a vida é comandada pelo que se elabora psiquicamente. O mundo psíquico é completamente simbólico. A realidade, para o mundo psíquico, é constituída de símbolos e não das coisas em si. Tudo no inconsciente se passa dentro de um ambiente de imagens, de raciocínios lógicos, de sentimentos e intuições, fora do domínio da consciência, em face de sua limitação à concentração e à exclusão do todo. O meio ambiente externo ao mundo psíquico é pouco relevante, salvo para gerar aquelas imagens e ideias, pois tudo se passa a partir do que é apercebido e não do que está posto em si. Partindo desse princípio, o real é o psíquico, pois é a partir dele que se elaboram respostas ao mundo dito externo a ele. O mundo objetivo do psíquico é exclusivamente simbólico. O mundo das coisas em si é subjetivo ao mundo psíquico. O que existe em nós são representações de imagens diferentes daquilo que percebemos como sendo o mundo. Os sonhos fazem parte daquele mundo objetivo do psiquismo. Eles são uma realidade em si para o mundo psíquico, que, efetivamente, comanda a vida. Dizer-lhes inconscientes é mera questão de relatividade com o ego vígil. É no mundo dito inconsciente que se elaboram as decisões para o mundo dito consciente e vice-versa. Para investigar aquele mundo dito inconsciente tem-se que lançar mão de uma série de ferramentas. Uma delas é o sonho. As outras são os complexos, os atos falhos, desenhos, pinturas, meditações, trabalhos com argila, esculturas, discursos verbais, testes projetivos, etc. Todos eles são válidos e não vejo qualquer ordem de importância de um em relação aos outros, pois cada indivíduo estabelece seus mecanismos de defesa que não permitem a acessibilidade de seu mundo psíquico profundo, por este ou aquele motivo. Os sonhos são retratos instantâneos da vida psíquica do sonhador, cuja lente fotográfica é ele próprio e o material plástico é colhido do inconsciente. São como espelhos sensíveis da situação psicológica do indivíduo. Eles são fonte de cura e de crise ao mesmo tempo. Curar-se para iniciar um novo ciclo de crescimento. Crise pela necessidade de mudança. Os sonhos são sempre mensagens simbólicas cujo conteúdo está a serviço de um propósito evolutivo. Em cada sonho está implícita uma ideia diretora e significativa para a vida do sonhador. Os sonhos são metáforas da vida real, elementos de uma linguagem poética e genuína da vida psíquica do sonhador, que nunca cessa, nem se submete às contingências egóicas. São fenômenos tão complexos quanto a consciência o é. Ultrapassam o conceito de serem simples mensagens e recados para que o ego possa melhor dirigir sua vida de relações,
pois são estruturas vivas e consistentes da personalidade que se desenvolve inexoravelmente. O mundo dos sonhos nos auxilia a entender o mundo externo, dito objetivo, material, concreto. O sentido da vida não se explica pelos fatos referentes a esse mundo constituído pelos fatos do cotidiano. Eles são apenas fragmentos consequentes do pensar humano. Os sonhos, ao contrário, nos apresentam aspectos da totalidade objetiva do viver. Os sonhos permitem a reunião de experiências emocionalmente assemelhadas, desconectadas ou não no inconsciente, necessitando de elaboração na consciência. Por mais que estudemos todos os aspectos sobre sonhos, eles ainda se constituem um envolvente mistério para a alma humana. Suas metáforas visuais nem sempre acompanham a lógica do ego, preocupado em lhes aplicar sua coerência rígida e convencional. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.